Bom, boa tarde. Como fiquei de dar um retorno para vocês, alunas e alunos da turma de Educação do campus da UFPA de Altamira, que estão fazendo o curso da disciplina Sociologia do Campesinato e Educação do Campo, com ênfase em linguagem e códigos, esse compromisso de retornar com elementos que acredito minimamente mais ricos, mais consistentes, para destrinchar a categoria cultura, o conceito cultura, tentando interpretar isso a partir, né, das possibilidades de manifestação cultural. Então vou tentar fazer isso o mais breve possível, que para mim o mais breve estica, né? E vocês já sabem disso, né? Desde o primeiro encontro nosso. Vou tentar fazer isso. Para início de conversa, preciso, não porque vocês sejam incapazes de entender o que eu vou dizer e por aí vai, porque se eu minimamente pensasse isso, nem diria o que vou dizer. Mas para início de conversa eu preciso, para que eu me sinta confortável dialogando com vocês acerca disso, ajustar alguns elementos da nossa compreensão, da nossa interpretação. Quais seriam eles? Pactuar minimamente que, quando falamos em cultura e manifestações culturais, esse conjunto de elementos da constituição das identidades, do saber fazer dos sujeitos, da incorporação de modos de vida, de gostos, de percepção, de construção do olhar, do jeito de ver, perceber, interpretar o que foi visto, percebido. Temos no mínimo duas possibilidades. Não, quando eu coloco assim dá a impressão que é entre aspas. Então, duas possibilidades. Não são as únicas, mas temos no mínimo duas. É olhar para a floresta e olhar para uma das árvores que constitui essa floresta. Então não faz sentido dizer, mas tem fogueira assim lá, assado aqui, então são duas culturas. De onde eu olho? Não. Neca de pitibiribas. São duas representações, manifestações culturais no interior de uma mesma cultura. E aí eu estou me referindo à cultura como uma trajetória, uma tradição ocidental cristã. É um mundo de coisa dentro das gotas do copo d'água que vamos tentar trabalhar aqui. Seria um copo d'água em relação a um oceano. Olha a diferença. Eu estou tentando dar conta só do copo d'água. Nem estou me propondo a trabalhar com o oceano. Num outro momento, numa relação no interior da sala de aulas presenciais, posso trazer outros elementos que provavelmente serão muito mais enriquecedores da interpretação. Provavelmente. Então, estou me propondo a um olhar minimamente cuidadoso acerca da floresta que eu estou nomeando como cultura. Uma cultura como um conceito, um universo de percepção, ou como uma categoria de interpretação das ações dos sujeitos. Categoria de interpretação das ações, dos comportamentos, das reações, do modo de fazer, de conduzir, de interpretar a própria existência, a identidade, as identidades e por aí vai. Desculpe. Então, ou podemos olhar para a floresta, e é isso que eu vou tentar fazer aqui minimamente, ou, em contrapartida, olhar para cada uma das árvores em separado, separando cada uma delas no seu quadrado. E olhar para uma única manifestação cultural e dizer, a cultura nordestina é isso, porque tem uma fogueira que tem mungunzá. A cultura paraense é isso, porque tem um prato que se chama
pato no tucupi. É muito mais que isso. Isso é uma manifestação. Por mais importante que seja, aqui no estado do Pará, é uma dentre tantas outras que tem a ver com o jeito de se comportar, com o jeito de agir, com a fala do sujeito, com a percepção do mundo, da floresta, das relações, do trabalho, das relações amorosas e uma montanha de coisas. Da religiosidade. Olha aí como já está enriquecendo. Saímos do vatapá, do pato no tucupi, do mungunzá, e já temos uma montanha de coisas que tem a ver com religiosidade, com aspectos que estão ligados à sobrenatureza. Tá? Então vamos lá. Tá? E aí, quando eu digo usarmos como referência uma árvore ou usarmos a floresta, vocês já sabem, de cor e salteado, eu também sei, né? Já criamos um pacto acerca disso antes, que utilizo isso como uma figura de linguagem. Né? Uma figura de linguagem. Tomar a cultura como árvore ou tomar a cultura como floresta. Isso não passa de uma figura de linguagem. Né? Então vamos lá. Do plano cultural, se admitirmos que a língua portuguesa é a nossa floresta, então, no interior dessa figura de linguagem, que a língua portuguesa é a nossa floresta, precisamos admitir que existem árvores diferentes no interior dessa floresta. Isso que às vezes chamamos de sotaque, o sotaque baiano, o sotaque paraense, o sotaque do pessoal de Gurupá. Olha só como eles falam diferente. É a mesma língua portuguesa, mas se pegar o pessoal do Gurupá e o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Gurupá aqui no Pará, no Rio Amazonas, e as pessoas, os sujeitos concretos de carne e osso lá do Rio Grande do Sul, são linguagens distintas no interior de uma mesma língua mãe. Sem contar que, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, se pegarmos Moçambique, Brasil e Portugal, a variação se dá numa dimensão mais de profundidade, mais de elasticidade, de lateralidade imensamente mais rica e mais abrangente. Então, nesse caso, o cearense, o paraense, o matogrossense, o gaúcho, etc e tal, seriam dessa figura de linguagem, quer dizer, desse lugar da observação, desse ponto de vista do observador, não muito mais além de dizer que são árvores distintas no interior da floresta, que se chama cultura brasileira, que se chama, nesse caso específico que eu nomeei, língua portuguesa. E por certo que algumas palavras, alguns verbetes, não serão devidamente, entre aspas, interpretados se falado fora do seu lugar de origem. Imaginando que, de fato, é simples perceber onde é, de fato, e desde sempre o lugar de origem. Né? Tem vezes que nós nos espantamos com essa ideia do lugar de origem. Né? Tem autores da antropologia que falam do mito da origem, né? Do plano da linguística, do plano da identidade, de vários planos. Poderíamos dizer dos planos das tecnologias e por aí vai. Né? Então, e que mesmo se tomamos, né, vocês vão perceber que eu olho para o interior, interior não tanto, para baixo, né, porque também leio coisas que eu anotei. Né? Não sei tudo de cor e salteado, não. Faço minhas anotações. Tá? Então, e que mesmo se tomamos os paraense como árvore, nessa figura de linguagem, de onde eu olho, dessa perspectiva de análise, mesmo tomando os paraenses como
uma das árvores no interior da floresta, língua portuguesa, cultura brasileira, teríamos, nesse caso, sem nenhum problema de diminuir nossa autoestima. Sem nenhum problema. Teríamos que, do plano acadêmico, mas do plano mais social coletivo, deveríamos admitir que, sendo assim, ou em assim sendo, existem nessa árvore, o paraense, diversos galhos distintos. E aí diria então. Então tem uma fala que desse plano do paraense se universaliza, é recorrente, está presente em todo o espaço, estado do Pará, de forma uniformizada? Não e não. O nosso ouvido não se engana quando escuta um paraense de Gurupá, da Ilha do Marajó, e quando escuta um paraense lá da divisa com Mato Grosso, lá embaixo, de Goiás, lá embaixo, do Tocantins, lá do outro lado. Porque as falas são, iria dizer completamente distintas, mas seria um equívoco talvez ainda maior. As falas guardam muitos sentidos locais, particulares, identitários. Mesmo considerando que num conjunto já maior, de uma árvore no interior da floresta, tem uma certa unidade. Então é possível localizar do plano da identidade, do plano da cultura, o lugar desse sujeito que fala. Por isso, retomo uma observação já anteriormente feita. Não cometa um equívoco de graça, assim, de grátis, como diria a afinada vovó. Quando eu digo as falas, não tem nada a ver com eu dizer as palavras que os sujeitos falam. Estou dizendo as falas. Isso que possibilita identificar com uma certa precisão o lugar de onde o sujeito fala, o seu pertencimento, a sua identidade, o seu mundo de vida, o seu imaginário, as suas representações, os seus gostos. Isso é tranquilamente possível. Basta, não, por decreto-lei, por mágica, não. Basta algum cuidado de quem observa. Basta algum cuidado de quem observa. Então vamos lá. Então, pegando paraense de diversos lugares, serão falas distintas. Isso que chamamos sotaques, né? Distintos. Dá a impressão que às vezes um fala meio cantado, um fala mais arrastando R. Não é mais paraense porque fala assim? Continua sendo paraense, embora fale assim. Então, falar de cultura é fazer o esforço para olhar a floresta. E não só para um galho de uma das árvores que fazem aquele conjunto de árvores existentes, ou que existem, se chamarem ou serem nomeadas na condição de florestas. Quer dizer, preciso olhar esse conjunto mais abrangente, porque senão me contento em olhar uma das árvores e acho cultura paraense é isso, cultura gaúcha é isso, cultura brasileira é aquilo. Nomeou, carimbou, colocou uma etiqueta, colocou lá na estante, dentro de uma garrafa, está etiquetado. É preciso mais do que isso. É preciso que aquilo que está etiquetado na estante, dentro de uma garrafa, que o líquido que está lá dentro se pareça com o rótulo. E mesmo na academia, diversas vezes,
não tem praticamente nenhuma relação. É doído dizer isso a partir do lugar que eu me encontro, mas é também assim. É claro que não é só assim, é claro que não é assim na maioria das vezes, mas é também assim. Tá? Então, precisamos sentir, perceber, compreender e interpretar para que no dia que formos pela etiqueta tomar um gole do líquido que tem lá dentro desse recipiente e dizer: essa etiqueta merece permanecer. Ou dizer: está na hora de trocar essa etiqueta, porque esse rótulo não diz mais isso que deveria estar aí nomeado com essa, agora sim, com essa palavra. Não estou dizendo nomeado com essa fala, com essa palavra, com esse verbete. Tá, então vamos lá. E aí é um convite a vocês, não é uma camisa de força, nem um decreto-lei, e eu nem tenho autoridade para isso, e se tivesse abriria a mão sem nenhum problema. É um convite para um esforço de olhar para a cultura em 3 dimensões. Eu costumo falar em 3 e apresentar 4 dedos, costumo falar em 3 e apresentar 2 dedos, aí não dá certo, né? Em 3 dimensões, no mínimo 3 dimensões. Ah, mas só tem essas, professor? Não, tem várias outras, várias outras. É que eu estou utilizando para efeito da análise, da compreensão dessa categoria só 3. Em outro momento em sala de aula, se houver necessidade, se vier essa questão a partir dos interesses de vocês, conversaremos sobre outros, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então vamos lá, vou apresentar 3 dimensões. E aí espero que no final, imagino que no final a nossa compreensão de cultura tenha encontrado subsídios para estar minimamente enriquecida. Modificada a interpretação, agora sim sabe e antes não sabia. Não acredito nessas mágicas. Não acredito nessas mágicas. Melhorar a compreensão, melhorar a interpretação, partilho dessa ideia. Antes eu não sabia nada disso, agora eu sei tudo. Não acredito nessa mágica. Não acredito mesmo. Então vamos lá, fazer o esforço para olhar para a cultura em 3 dimensões. Eu vou dizer rapidamente, quer dizer, vou dizer numa única frase e depois vou destrinchar cada uma separadamente. A dimensão da relação com a natureza, a dimensão da relação com os outros e a dimensão da relação com a sobrenatureza. E de onde eu olho, se essas 3 não tiverem minimamente presentes, a minha suspeita é que está muito esfrangalhada ainda, está muito capenga ainda, para já merecer ser nomeado com essa categoria tão rica, com esse conceito tão rico que se expressa com a combinação de letras na palavra cultura. Então, no mínimo, começar por aí. Um antropólogo, não tenho dúvida, tenho colegas que exercem essa atividade, também com formação nas ciências sociais, mas fizeram uma opção pela antropologia, a minha opção foi pela sociologia. Colegas da antropologia, e posso nomear uma sem nenhum problema, porque conheço, é minha colega de profissão, uma profissional que eu tiro o chapéu, a professora Francilene Parentes. Ela teria coisas muito mais ricas para dialogar com vocês, utilizando só essa categoria. Muito mais rica, porque ela lida com isso, ela espreme esse caldo, ela bebe esse líquido o tempo todo nas suas atividades, na sua labuta cotidiana. Tem uma infinidade de leituras muito mais qualificadas do que as que eu tenho.
Então está muito mais habilitada, porque poderia ter e não estar. Poderia saber e não conseguir dialogar minimamente a partir daquilo que sabe. Nesse caso, estou dizendo porque a escuto, porque converso com ela, porque participo de projetos minimamente no interior da mesma faculdade, como colega de trabalho. Então estaria muito mais qualificada para dizer sobre isso. Mas vamos lá. Então, no mínimo em 3 dimensões. Assim ela poderia dizer, não, por aí não é muito interessante olhar. Eu acredito que seria mais interessante olhar por ali. Tranquilo, sem nenhum ajuste a fazer nessa fala, se ela assim a fizesse. Tranquilamente. Da mesma forma que acredito que com a ética profissional que ela tem, ela diria, olha, para vocês discutir isso aqui, do assistencialismo aos acampamentos de reforma agrária, ao campesinato, conversem mais com o professor X ou Y, porque eu não estou muito qualificada para isso. Tranquilamente. Isso é da ética profissional. É saber das suas próprias limitações. Não dá para comer sardinha e arrotar bacalhau norueguês. Rapidinho a gente descobre que aquele cheiro é de sardinha. Mesmo que o sujeito que arrotou diga é bacalhau norueguês. Não tem como engolir. É sardinha mesmo. Tá? Então vamos lá. Primeira dimensão de onde eu estou olhando. De onde eu estou olhando. De onde eu estou fazendo o convite para nós olharmos. Primeira dimensão. Imaginar que primeira não no sentido de mais importante. Falei de 3, mas não estou colocando em ordem de importância. Estou dizendo a primeira que eu vou nomear. Só nesse sentido. Olhar para a cultura pensando nas ferramentas. O universo das ferramentas, dos instrumentos que os sujeitos produzem. Como artefatos. Sim, desde o machado da pedra lascada, polida, desde o uso do fogo. Desde uma arapuca para pegar passarinho, uma armadilha, um arco e flecha para caçar um jacu, um nambu, um tucunaré dentro d'água. Todos os instrumentos, as ferramentas de trabalho têm essa dimensão do plano cultural. Todas, sem exceção. Desde o machado de pedra lascada, polida, até o microscópio com tal precisão que possibilita ver 5.000 vezes maior aquilo que o meu olho, por mais que o grau do óculos já chegou até 5, 6, ainda não consegue visualizar, como dizem, a olho nu. Esse aparelho mais sofisticado, ele tem um valor objetivo do mesmo plano que tem o machado de pedra lascada, o machado de pedra polida, o machado de metal. Isso não é pouca coisa. Então vamos lá. Mas para utilizar esses instrumentos, essas ferramentas, não se faz de qualquer jeito. Porque esse instrumento, essa ferramenta, ele foi fabricado intencionalmente, ele não foi descoberto ao acaso, foi fabricado, produzido intencionalmente. Para quê? Para esticar o alcance do corpo e para diminuir o risco sobre o próprio sujeito da ação, o próprio sujeito do fazer, da labuta, do labor, do trabalho. Então ganha tempo e diminui riscos sobre si mesmo. Aumenta a produtividade, diminui custos, diminui risco.
Essa é, no geral, a intencionalidade do uso de instrumentos e ferramentas desde que o primeiro foi inventado, descoberto, produzido. Mas eu dizia, para utilizar esse instrumento, essas ferramentas, precisa pensar, inventar uma tecnologia, uma técnica, uma prática que dê conta do uso desse instrumento. Porque posso nomear com o mesmo nome esse instrumento, mas dependendo do uso que eu pretendo fazer, ele se adaptar a diversos usos. E aí essas técnicas e práticas, elas são constituídas socialmente, quer dizer, o grupo vai constituindo, em função das necessidades de produção e reprodução social do grupo. E são essas necessidades que, no limite, definem se chegou a hora de incorporar uma outra tecnologia, chegou a hora de incorporar uma outra ferramenta, um outro instrumento de trabalho. Não é só a existência desse instrumento, dessa ferramenta em si mesma. É a necessidade que o grupo tem de as utilizá-las. Aí são outros 500. E só isso já daria uma riqueza de conversa para algumas horas. E aí o vídeo iria chegar lá na plataforma, não ia conseguir nem processar e nem vocês teriam acesso a ele. Então eu tenho que reduzir aquilo que já está reduzido. E isso também dói. Mas vamos pegar um simples exemplo, uma foice de um camponês. Aí você, professor, foice é foice. Não. Foice é foices, com S no final. Sabe por quê? Porque qualquer camponês, qualquer um, e eu estou assegurando isso para vocês, qualquer um tem a claríssima dimensão de que ele precisa, no mínimo, pensar em mais de um tipo de foice, em mais de um tipo de cabo, em mais de um jeito de cabo, dependendo de qual função essa ferramenta irá assumir. Isso é, para ser, como dizem alguns, curto e grosso. Então vamos lá. Sim, vamos pensar. Vai brocar uma mata. Aí pega uma foice bem levezinha e coloca um cabo de 1,5 m. Qual é o resultado? É de lascar. Em tudo quanto é cipó engancha. Erra mais do que acerta quando vai bater nas madeiras, na vegetação mais fina para cortar. Para fazer o broque. Tá cheio de cipó. Trabalha e o rendimento é muito pequeno. Então o que esse camponês que é inteligente inventou, criou? Porque a foice ele compra pronta, ele escolhe, ele pode até escolher na loja agropecuária. Mas quando ele chega lá para escolher, ele já escolhe esse instrumento em relação à sua necessidade prática, objetiva. Então, vai derrubar mata, tem uma foice mais pesada, mais forte, dá para colocar um cabo mais grosso. E, em geral, esse cabo tem uma curva. Porque tendo essa curva, ele dá um açoite com mais segurança na vegetação, corta com mais precisão, com menor uso do esforço físico. Essa é uma dimensão cultural. Não cai do céu, não cai pronto. Se aprende a partir do próprio fazer. Professor, mas então por que existem outros tipos de foice? Porque existem outros tipos de fazeres, de usos. Aí ele quer roçar pasto. E olha que esse pasto que ele vai roçar está cheio de engancha-gato, que a gente chama, tem uns espinhos desse tamanho. Aquele rabo de calango que quando a gente bate assim, vem saindo sangue aqui porque vai rasgando. É uma vegetação parecida com cipó, mas tem 4, 5 lados assim, ao redor, aliás, 4, 5 trilhazinhas de espinho pequeno. Tem muito, dentro do pasto, tem muito ninho de vespa, de marimbondo, casas dele ali escondido no meio da vegetação. Então ele não pode correr muito risco. O que ele faz? Se ele tem uma foice pesada do cabo curtinho, diria ele assim, é um desastre. Então o que ele faz? Ele compra a lâmina mais comprida, coloca um cabo mais fino e mais comprido,
e aí ele pode cortar esse enganche sem precisar chegar a 10 centímetros de distância. Ele vai cortar mais de longe. Se os marimbondos começam a se atiçar na sua casa lá, ele ainda pode dar uma foiçada e se livrar, se jogando para trás um pouco, ou podem inventar uma outra estratégia. Mas ele objetivamente correrá menos risco manuseando esse aprendizado que ele já acumulou na escolha do tamanho da foice, do peso da foice, da envergadura dela, porque tem umas mais abertas, umas mais fechadinhas, da espessura do cabo e do comprimento do cabo. Viu como tem muita coisa rica para ver? Daquilo que a gente sempre olhou, provavelmente, e não percebeu assim? Ali tem uma engenhosidade, uma criatividade, uma inventividade humana num instrumento, numa técnica e num domínio de saber para um bom aproveitamento do objeto produzido. Nesse caso, objeto significa ferramenta produzida. Não? Então, essa primeira dimensão de esses instrumentos, essas ferramentas, técnicas e práticas que vão sendo socialmente validadas, referendadas e vão se modificando ao longo da incorporação de outros instrumentos, outras ferramentas, elas possibilitam uma relação direta com a natureza, com a intenção de apropriar e de produzir a sua existência e de se reproduzir enquanto existência a partir da relação homem-natureza, ou como eu gosto de dizer, prefiro dizer, humanos e não humanos. Então, essa primeira dimensão possibilita então uma relação direta dos humanos com os não humanos, ou simplesmente uma intervenção humana na natureza, para retirar desta natureza a sua subsistência. Nessa relação com a natureza, porém, e sobretudo, mas porém, se constrói nosso olhar acerca dessa mesma natureza. Olha que dimensão, ou que elemento no interior dessa primeira dimensão rico. É nessa relação que se constitui o nosso próprio olhar, a nossa própria percepção, a nossa própria interpretação disso que nomeamos como a natureza, a floresta, o rio, o alagado, a cachoeira, mas notadamente a natureza enquanto seu conjunto. Ou como coisa que eu, nesse caso, estou falando da natureza, então percebo ela como coisa que eu uso, abuso, descarto, a partir das minhas necessidades, conveniências, ou tomo ela, percebo ela como parceira, porque ela me sustenta e porque eu cuido dela. Cuido no mais pleno sentido da palavra cuidar, que é muito mais do que esse cuido cotidiano e esse zelo cotidiano. É muito para além disso. Para ficar por aqui, nessa dimensão, né, pois existe a possibilidade de olhar e se relacionar com essa natureza para além dessas duas possibilidades que nomeei. Tenho convicção disso. O que não tenho é tempo para trabalhar isso agora. Até porque o que os colegas conseguem trabalhar em 15 minutos, eu só consigo, pelas minhas limitações, em 2 ou 3 horas de conversa. Então eles não são responsáveis pelas minhas limitações. Segunda dimensão. E eu vou olhando para cima de vez em quando para estar atento ao horário.
a quantidade de minutos que eu já gastei, porque não quero ultrapassar 1h15, 1h30 com essas abobrinhas. Com esse tira-gosto. Segunda dimensão, a língua. A língua. Por isso que eu iniciei falando da língua portuguesa. Mas vale para todas, sem exceção. A segunda dimensão, então, e lembra que eu falei, a primeira dimensão, instrumento, ferramenta, técnicas e práticas socialmente validadas, reorientadas, reorganizadas, redefinidas, mas constitui uma relação com a natureza. Natureza essa que, dependendo do meu olhar, eu me aproprio de qualquer forma, ou eu me aproprio com o cuidado para que ela se reproduza indistintamente, assim como eu gostaria que os seres humanos também o fizessem. Segunda dimensão, então, é essa da língua, da linguagem, dos signos, dos códigos, que possibilitam uma relação com os outros humanos. Do plano cultural, eu falo, me expresso, me comunico com os outros usando a língua portuguesa. Eu, povo brasileiro. Claro que não só eu, povo brasileiro, né? Porque mesmo morando no território nacional, sempre estando aqui, tem uma diversidade de atores, de sujeitos que se expressam consigo no interior do seu grupo e com os outros em outras línguas. Assurini, Caiapó, Arara, Tembé, Paracanã e por aí vai. Então estou pegando um plano muito genérico. E é preciso ter cuidado com isso. Tá? Ter cuidado no sentido de ter a sensibilidade para perceber que eu estou falando de uma coisa geral e que não é só isso que existe. Mas estou nomeando a geral para minimamente podermos interpretar e depois enriquecer a nossa interpretação a partir de outras leituras. Isso aqui é só um tira-gosto. Não é o prato principal. Não tem a intenção de que seja. E se fosse, seria quase que um desastre para a interpretação do que é essa categoria cultura. São só alguns tira-gostos. Não é para encher o estômago. Né? É para ainda continuar com fome. Então, nomeio os outros, as coisas, os objetos, a partir do uso da língua portuguesa. Mas existem outras linguagens. O desenho, por exemplo. É possível expressar mais do que imaginamos por um desenho. Diria alguém, um simples desenho. Será que é tão simples assim? Uma obra de arte, uma simples obra de arte, será que é tão simples assim? Ela guarda uma dimensão cultural, uma intencionalidade de comunicação, de relação com os outros, que é extremamente rica. Então, o desenho, o gesto corporal, eu não preciso em lugar nenhum praticamente fazer isso para dizer que estou me lascando, estou suando, estou cansado, estou estressado e tem um pouco resultado desse suor. E aí às vezes ainda junto ele que nem existe aqui, ainda dou uma batidinha assim para dizer que vou fazer assim, uma linguagem corporal. Vou dar uma piscadinha, eu nem sei piscar, não aprendi até hoje, mas tem alguém que sabe piscar com uma eficiência incrível. Eu vou fazer assim, pode ser assim também, vale? Tem a mesma dimensão, que é a comunicação com o outro, quer dizer de si para o outro, sem que, ou poderia dizer, imaginando que devam existir poucas dúvidas acerca do que está sendo dito. Então, por isso um japonês entende que eu gostei do presente que ele me deu na festa de aniversário,
Não porque eu fale japonês dizendo muito obrigado, meu amigo japonês, nesse caso amigo ainda é pesado, meu conhecido japonês, eu digo de como eu me sinto, que foi legal o presente, que foi um presente muito bem-vindo fazendo assim. E aí se fizer 3 vezes ainda dá um reforço no que eu estou dizendo concretamente, sem precisar usar nenhuma palavra e sem precisar abrir a própria boca. Estou me comunicando, porque isso é uma possibilidade que a cultura constrói. Não nasce pronto, não cai do céu. Construímos culturalmente essa possibilidade de comunicação, porque senão os mudos estariam em dificuldades maiores do que estão. Os cegos, os surdos. Culturalmente inventamos linguagens. Libras está aí para dizer isso de cor e salteado muito mais do que todas as palavras que eu estou usando agora, nesse momento. Possibilidades de comunicação para além da voz. Isso é uma riqueza enorme e isso é uma dimensão da cultura. É isso. Por isso dizia antes a vocês, não são simplesmente as palavras, são as falas, os gestos dos sujeitos, que devem ser melhor observados do plano dessa nossa atividade. Não é só a palavra, é a fala do sujeito que a pronuncia, o lugar de onde ele fala, a relação que ele constituiu com a natureza. Pensando isso, estaremos em um outro lugar da análise. Ao invés de ficar brigando por que tem que arrastar o R, o porquê tem que deixar o R mudo. Não, essa briga não me interessa. Me interessa é ver o lugar de onde fala um sujeito que arrasta o R e de onde fala um sujeito que de forma grosseira, estou dizendo agora, o engole. Porque são mundos que estão se expressando, são falas ricas de sentido, de significado. Sim, concretamente, sim. Então, aí alguém diz, essas aulas são de doer para mim, porque eu tenho que imaginar uma pergunta que alguém iria fazer. Na sala de aula, nem vou chamar de normal, porque não me sinto seguro para saber agora o que de fato é normal. E tem tantas coisas que definiam como normal que cá entre nós, cada vez é mais difícil tomá-las na condição de normal. Porque não deveriam assim ser. Mas digo, aí eu invento um aluno imaginário, invento um vocês atrás da tela do computador para imaginar que pergunta fariam então depois de escutar uma afirmação dessa em sala de aula. Então, estou falando com um aluno fictício agora. Sei que depois terei de carne e osso, ou mais carne ou mais osso, escutando, tentando interpretar. E depois trazendo alguns elementos para a nossa aula presencial, para que possamos reinterpretar com maior habilidade, com maior clareza, com maior possibilidade de aprofundar a compreensão. Mas agora invento um aluno virtual. E esse aluno virtual diria, desculpe, coça, às vezes incomoda, né? Acabei de tirar a barba para tentar ficar mais bonito, né? Não consegui. Perdão outra vez, não consegui. Quem nasce estragadinho vai, às vezes vai assim até o final, né? Então, esse aluno virtual iria dizer, mas professor, tem ferramenta, técnicas, práticas, linguagem que foram produzidas num lugar específico, nesse lugar específico que são utilizadas mundo afora hoje.
Sabe o que eu diria? Sem nenhum problema. Muito bem lembrado. Obrigado por me lembrar disso. Porque eu já estava quase esquecendo. Muito obrigado por essa cortesia, por essa generosidade, por essa dica, por essa sugestão de interrogar a minha fala para que ela tenha a chance de ser mais rica, mais objetiva, minimamente mais precisa. Não é qualquer aluno que oferece essa possibilidade ao professor, quando tem a chance de oferecer. A maioria são castrados, domesticados, enquadrados, disciplinados, para não dar nem a si mesmo o direito de se expressar. Também na academia. Então vamos lá. E aí eu diria então, muito bem lembrado, mas isso não é de hoje. É certo, tá correto, tá? Precisa a tua afirmação, a tua interrogação. Só não esqueça, isso não é de hoje. Hoje é assim. Hoje é assim porque em qualquer lugar do mundo tem isso, tem aquilo. Não é hoje é assim. Desde o início da relação entre os sujeitos, sejam quantos sujeitos existissem nesse início imaginário ou provável, um grupo produzia um objeto, um artefato, se utilizava dele para sua subsistência ou trocava parte desses artefatos, desses objetos com outros grupos para garantir a sua subsistência. E aí já estava instituída uma relação social de troca, das mais diversas trocas da história da humanidade. E eu digo mais diversas trocas. Aí alguém que é pastor, que é padre, pode querer pegar no meu pé e achar que é uma ofensa eu falar. Casamento é uma troca do plano da antropologia e da sociologia. Uma troca matrimonial. E dependendo das regras da sociedade, no interior de certas sociedades, sem essas trocas matrimoniais oficializadas pelo Estado, pela Igreja, seria difícil imaginar a continuidade dessa sociedade. Mas são trocas. E para a antropologia, para a sociologia, tem um valor objetivo semelhante a uma troca de uma canoa por um animal. Por um bode, por um carneiro. Como relevância para a análise. Não estou dizendo que um casamento da sua irmã querida, do seu filho querido, do seu pai querido, da sua mãe querida, vale o mesmo tanto que vale uma canoa. Estou dizendo que tem a mesma possibilidade de análise, o mesmo valor analítico para a antropologia, para a sociologia, quanto tem, porque se institui como relação de troca. Relação de troca. E aí, até anotei aqui que não vou me esticar muito, porque não é o objeto, por hora, principal. Mas podemos tratar dele dependendo tanto do tempo, como se isso se constitui prioridade para alguns de vocês nas aulas presenciais. Fico então nessa segunda dimensão que tem uma relação com os outros. A primeira era com a natureza, essa segunda com os outros. A linguagem, os signos, os sinais, tudo isso possibilita uma relação com os outros. Não preciso dizer que estou com fome na Itália, mesmo não sabendo falar italiano. Se eu fizer assim, não preciso dizer que catingou, que fedeu na Alemanha. Se eu fizer assim, já está entendido. Não preciso dizer que alguém soltou um pum no Canadá, na sala de aula, se eu estiver lá, porque se eu fizer assim, ainda soprar o nariz, né? E tirar aqui um cheiro imaginário ou real, já está plenamente entendido. Isso é uma dimensão cultural. O pum, não estou falando do pum.
Tô falando do gesto. Mas o pum cá entre nós também. É. Porque quando eu precisei silenciá-lo? A partir de quando? A partir de quando eu precisei assoar o nariz escondido ou num guardanapo, num lencinho? Quando isso se constitui um incômodo no processo de humanização nosso, de evolução, com todas as aspas necessárias, nosso enquanto humanidade, enquanto trajetória nossa. Desde sempre foi assim? Não se enganar de graça. Num certo momento histórico precisamos castrar, domesticar, enquadrar, disciplinar, em tal medida que nunca antes, ao menos não se tem registro, nunca antes havia sido de tal forma reivindicado. Essa dimensão cultural também indica que tem certos lugares para se fazer certas coisas. Necessidades fisiológicas, por exemplo. Mas é o certo, professor, ter uma casa, se tiver o casal, um menino e uma menina, ter no mínimo 3 quartos. Um quarto para o casal, um para o menino e uma para a menina. Sim, Felipe Arriès não diz isso. Quando fala da criança, principalmente da família na Idade Média. As casas se constituíram, entre aspas, desde sempre com um único cômodo, onde conviviam animais e humanos. Fomos separando os animais e depois fomos separando os humanos, porque construímos uma ideia de que tem que ter o quarto das meninas e o quarto dos meninos. E não seria adequado os meninos de 14 e 15 anos e as meninas de 13 e 14 anos, irmãos, dormindo na mesma cama, na mesma estiva de palha, né? De taboa, de algodão. O pai e a mãe e um filho, uma filha de 14, 15 anos dormindo na mesma rede. Temos que pensar por que construímos essa interpretação, essa necessidade objetiva de separação, de divisão. Porque isso está no interior de um processo do plano cultural de castração, domesticação, enquadramento, disciplinamento. Né? Do conjunto da sociedade e que nós internalizamos. E que pesa muito. E que deve determinar as ações dos sujeitos. Por isso que os autores da sociologia e o Durkheim, dentre eles, diz: chega a tal ponto que não precisa mais nenhum fiscal de fora, porque somos fiscais das nossas ações a partir de dentro. A religião se incumbe muitas vezes de fazer isso também, de reforçar isso, não só necessariamente fazer. Contribui com um reforço. O processo de socialização, desde a mais tenra idade, da idade inicial, do parir, desde ali começam esses processos de domesticação, castração, enquadramento e disciplinamento. Necessários a cada modelo de sociedade, porque cada um constitui a sua própria imagem e semelhança. Vai se modificando, claro, mas não sem uma montanha de resistência. Uma vez de lembrado que não é interessante quebrar essa tradição, esse jeito certo de fazer as coisas. E aí toda novidade surge em grande medida como trapaça, como algo a ser execrado, massacrado, extirpado, extinto, para não desorganizar aquilo que socialmente, culturalmente tomamos como correto, certo, justo, honesto, decente e por aí vai.
um jeito certo que aprendemos a fazer e aprendemos a nomear e a sentir, a pensar como certo, que torna todos os outros errados, pela nomeação, pelo acho que é, pelo vejo assim, sem nenhuma profundidade teórica de análise. Dói, é de doer. É. Para mim, é. Então eu falei de 3 dimensões, né? Uma dimensão, relação com a natureza. Outra dimensão, relação com os outros. E uma outra dimensão, eu trato agora, que é essa dimensão das crenças, da religiosidade, das representações, dos imaginários, das visões de mundo, etc, 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 porque tem uma montanha de coisas nisso, que possibilita construir uma relação com a sobrenatureza. Porque a cultura também constitui uma relação com a sobrenatureza. A ideia de Deus, de pecado, de perdão, de céu e de inferno, se expressa em várias formas, mundo afora, planeta fora, de modelos distintos. Mas, sem exceção, todos eles têm uma relação dos humanos, entre os humanos, do plano cultural, da relação com a sobrenatureza. Outra hora podemos tratar disso com mais propriedade em sala de aula, ou mesmo no interior de um outro componente curricular, anteriormente chamado de disciplina. Então seriam essas 3, para começar. Uma dimensão da relação nossa com a natureza, uma dimensão da relação nossa com os outros, iguais ou diferentes, e uma relação nossa com a sobrenatureza. Por isso que do plano cultural constituímos conjuntos de crenças. Conjunto de crenças, estou dizendo. Não estou dizendo que cada um tem a sua. Ah, mas eu acredito no Saci Pererê. Quer dizer, acredito não no sentido acredito. Constitui uma interpretação onde ele faz sentido. Faz sentido existir um Saci Pererê. Ah, mas não sou eu sozinho. Muitos indivíduos sujeitos desse mesmo lugar partilham dessa crença, desse imaginário. Se ele existe ou não existe, para mim, que analiso, não tem a mínima diferença. Para mim, interessa saber qual é o resultado disso. Qual é o desdobramento dessa crença? Quais são as consequências dela? Então eu vou pegar só umazinha, que nem está aqui anotada. Só para efeito de análise. Vamos imaginar a Matinta Pereira, que é mais nossa, aqui mais paraense, acreditamos ser. Porque muitas dessas, as investigações mais cuidadosas, encontram elas presentes há séculos, há milênios, no interior de outras culturas. Foram rebatizadas, foram ressignificadas, mas estiveram presentes no interior de outras culturas. Não faltam registros que dizem isso sem sombra de dúvida. Mas vamos nos contentar, para efeito de análise, da Matinta Pereira, que é mais próxima de nós. Tem escritos acerca dela. Tanto faz como tanto fez. Não. Pera aí. Tanto faz como tanto fez? Não tanto assim. Em que universo a Matinta Pereira se estabelece como representação, como imaginário? Na relação dos humanos com a natureza. Não é pouca coisa. Quero dizer, chamar atenção e levanta a sobrancelha. É um trejeito, diria alguém. Não é pouca coisa. Veja bem, se um caçador
que precisa da natureza, se apropriar dessa natureza, retirar dessa natureza produtos para sua subsistência humana, aprovisionar produtos para sua sobrevivência humana, lá no Riozinho do Anfrísio, por exemplo, lá no Xingu, no Iriri, ou no final de uma vicinal da Transamazônica, ele precisa, ele tem necessidade de se apropriar de animais que estão presentes no interior da floresta. Só que ele não percebeu o limite da sua ação e a reação que a natureza propõe a partir dessa ação. E aí ele vai lá desavisado. E estou falando do imaginário. Vamos ter isso como ponto de concordância. Estou falando do imaginário. Ele vai lá na floresta e ao invés de matar uma paca, que dá para se alimentar durante 2 ou 3 dias, com a mistura que a família vai preparar para garantir um pouco mais de energia, para dar conta de brocar, derrubar, queimar, trabalhar, para dar conta da luta, do labor, do serviço, das atividades práticas. Ele mata porque encontrou uma espera de sapucaia, de tuari, de mata-matá, de jaraninha. E ele não se contenta. O dedo faz cócega no dedo e ele, ao invés de matar uma, mata 4. E aí tem um dizer que é muito mais do que dizer, é uma forma de interpretar o mundo e a relação com a natureza. Tem um entendimento, uma interpretação dessa relação que sinaliza para o fato de que, e aí eu volto a insistir, se acontece ou não acontece, para mim tem a menor diferença. Vou dizer bem devagarinho para ninguém se enganar. Não tem a menor diferença. Já que eu estou trabalhando agora com imaginário e representação. Então ele vai lá, mata tantas quanto quer, quanto acha que tem que matar, quantas acha que deu vontade de matar. Se ele for um pela-paca igual eu, ele mata uma e erra 6, 7 tiros. E aí o prejuízo é maior. Ele é um bom caçador e mata 6, 7. E na volta, ele começa a escutar galho quebrando, vento forte. Ele tenta correr e cai. E ele corre, perde essas pacas pelo caminho, perde a espingarda pelo caminho. Sorte dele é que não perde a lanterna e consegue chegar no barraco. No outro dia ele pensa, poxa, mas eu matei 7 pacas, vou voltar lá para buscar. Só encontra uma, porque a Matinta Pereira pegou as outras 6 e fez elas ficar vivinha de novo. Isso é historinha para boi dormir. Para análise, não é. Das representações do imaginário, não é. Porque ali tem uma dimensão de interpretação da natureza. Use dela aquilo que de fato tu tem necessidade. E se não assim o fizer, ela responderá a você, da forma que ela assim decidir. Então não é só uma lenda da Matinta Pereira. É muito mais do que uma lenda. É todo um imaginário, uma representação da relação entre humanos e não humanos. Ou simplificando, dos homens com a natureza. Porque ao dizer dos homens com a natureza, nós esquecemos de que nós, humanos, também somos natureza, desde sempre e talvez para o sempre. Por isso, e agora eu vou tentar apressar, por isso é como se do plano cultural carregássemos tudo isso em nós, por onde andamos. Ao passar pelos lugares, toda essa bagagem cultural, todo esse aprendizado, todo esse modo de perceber, todas essas relações constituídas, todos esses gostos constituídos, todo esse domínio de técnicas, de tecnologias,
de conhecimento acerca do uso das ferramentas, dos instrumentos, carregássemos tudo isso como uma bagagem invisível, presente em nós, entranhada em nós, no nosso corpo. A ideia de incorporar é essa, tá entranhado no corpo. E aí, ao passar pelos lugares por onde andamos, sejam quais lugares, vamos socializando isso com os outros sujeitos das outras culturas. Ao mesmo tempo, quer dizer, podemos ir socializando isso com os sujeitos das outras culturas, esses que carregam outras bagagens, mas também, na contramão disso, vamos incorporando elemento das outras culturas. É isso. Eu não bati não para dizer que encerrou. É isso que, de forma apressada e simplificada, eu nomeei como trocas culturais antes. Porque é muito mais rico do que só isso. Então posso usar hoje a desculpa de que o tempo é curto. Na aula presencial essa desculpa é muito esfarrapada. Aí vou precisar o esforço para trazer coisas mais ricas para a nossa análise. Aqui são só tira-gostos. Não é para sair de barriga cheia. É para sair ainda com fome. Para mais buscas, mais leituras, mais análises e por aí vai. Não fossem essas trocas, e aí vou finalizando, não fossem essas trocas, de todas as formas de trocas que é possível imaginar, todas sem exceção, matrimoniais, econômicas, políticas, religiosas, todas elas definidas até a raiz do cabelo como trocas culturais, não fossem todas essas formas de troca ainda hoje, agora, nesse momento, sem a existência de todas, desde a primeira até a última, todas essas trocas culturais, seja ela qual for, se não fosse a existência delas, hoje, agora, aqui, cada cultura, cada povo, cada nação, cada sujeito, cada grupo social, cada etnia, exclusivamente só, teria a oportunidade de utilizar, de fazer uso daquilo que ela mesmo produziu. Só teria, sem essas trocas, de todas as dimensões que possam existir, só teria hoje a possibilidade de utilizar aquilo que o próprio grupo foi capaz de produzir, de inventar, de criar. E isso é particularmente quase que impossível de ver em qualquer lugar do planeta hoje, em qualquer lugar do mundo hoje. Então imagina o que é do plano cultural essa dimensão das trocas. De saber que eu produzo culturalmente uma bagagem de entendimento, de interpretação, de visão de mundo, de uso de objetos, de fabricação de objetos, de técnicas de uso desses objetos, de práticas, de jeito de fazer, de jeito de produzir, de jeito de se comportar, de jeito de se vestir. E aí que eu posso, enquanto falo, checando aqui as anotações, que eu posso dizer
é só porque existem trocas que eu posso usar aquilo que o outro também inventou, produziu, criou, pensou. E a criatividade humana, a inventividade humana do plano cultural é uma coisa fantástica, fabulosa, inimaginável. Então, sem isso, só poderia utilizar aquilo que o grupo produziu no seu próprio interior. Aí, às vezes, alguém olha para uma etnia indígena e ainda diz assim, um grupo isolado. Isolado em relação a quê? A quem? Completamente isolado. Botem de molho essa palavra. Completamente. Porque até um grupo que está no interior da cidade, da maior cidade que existe no mundo, está, de fato, concretamente isolado de uma série de elementos produzidos do plano cultural. De conhecer isso, de interpretar isso, de dar conta, de destrinchar isso. E isso que eu dizia das trocas possíveis. Aí vou pegar só uma, porque utilizar mais que uma tenho pouco tempo para fazer isso. Vamos pegar só uma que é a festa de São João. Inventamos no Nordeste, no Brasil inventamos a festa de São João. Primeira suspeita minha é, será? Essa convicção é tão grande assim? Ou ela está aberta à interrogação? Vamos ver uma coisa então. Tem festa de São João Brasil afora. Festa de São João? Diria festas. Festas com vários S no final. Festas de São Joões. Joões. Vários Joões. Por quê? Porque são coisas, muitas vezes, bem distintas. Se é na Paraíba, e mesmo na Paraíba já foi coisa bem distinta, a anterior e a atual. Mas vamos pegar minimamente as de 30 anos atrás. Quem é? Você não sou desse tempo, não tem problema. Não é desse tempo, mas é inteligente o suficiente para conversar com a mãe ou com a avó, com o pai ou com o avô, com o tio ou com a tia. Não é desculpa que me caiba. Seria como diz o João, pai, mas essa é uma desculpa muito esfarrapada. Né? Tem razão, ele tem razão quando diz isso. E eu diria para vocês, desculpa muito esfarrapada. Conversem com eles, de 25, 30 anos atrás. Mas se não tiver pinhão, se não tiver aquela fogueira feita assim, porque isso de jogar madeira de qualquer jeito não é fogueira de São João, diria alguém no Brasil, pensando em festa de São João, só isso agora. Se não tiver ali, se não tiver o quentão, se não tiver o pinhão, se não tiver isso e aquilo, nem é fogueira de São João. Um outro de um outro lugar diria com a mesma legitimidade, a mesma coerência. Mas se não tiver mugunzá, se não tiver chá de burro, se não tiver isso e aquilo, não é festa de São João. Outros e outros e outros diriam a mesma coisa com a mesma legitimidade, com a mesma coerência. E isso é rico. Isso não é qualquer coisa. Pensar que teriam todos a mesma legitimidade no interior de uma mesma coerência. O que eu quero sinalizar aqui é uma outra coisa. Pensar que ela é nossa, brasileira, e nós inventamos, aí já são outras 500. Por quê? Não sei, de fato, se seria interessante pensar assim, porque eu teria que pensar também de onde veio aquele alarrié, alevanté, né? Alarrié, tá dançando, tá fazendo gesto lá, tem a fogueira ou não tem, seja camisa quadriculada com remendo ou não, seja chapéu esfarrapado ou não, seja essa dança moderna ou não. São vários tipos, várias formas.
mas guardam ainda algum indício de que vem de outro lugar, trazido no interior de uma relação de troca com os outros, de uma bagagem cultural que é trocada. Ah, mas então trocou, usou do mesmo jeitinho? Não, ela é ressignificada, adaptada, incorporada, do mesmo jeito que uma ferramenta, uma técnica, uma prática, um discurso, uma religião, uma forma de relação de troca, nomeada como casamento, da mesma formazinha. E do plano cultural não faz sentido dizer aquela era a festa de São João, hoje nem dá para chamar de festa de São João. Não se esqueçam, provavelmente a avó de vocês, a bisavó, a tataravó, a reganha-avó, a escancha-avó, e é claro que agora eu estou brincando ao nomear reganha-avó, escancha-avó, é só uma figura de linguagem grosseira minha, me perdoem, grosseira minha, para dizer várias gerações anteriores provavelmente chegaram à mesma interpretação. Isso aí com um DJ com uma aparelhagem aí, não é mais festa de São João. Uma fogueira eletrônica. Tem fogueira eletrônica, meu amigo. Tem fogueira eletrônica. E quem chega como eu, meio desavisado, começa até a chegar perto para ver se esquenta mesmo. Porque se engana. Se engana. É tão rica de detalhes que parece que está queimando. Assim como alguns... E não tem problema de dizer isso, poderiam se enganar pensando que estão falando agora comigo e tentar tirar uma mosca que sentou na minha cabeça. É mais ou menos desse mesmo sentido. Então eu me engano, chego lá e coloco a mão, mas não queima, é um objeto eletrônico, fantasmagórico. Menos fantasmagórico, produzido digitalmente. E aí eu digo, isso aí não é mais festa de São João. Já disseram isso há 300, 400 anos atrás. No sentido de rejeitar a modificação já incorporada. Então, da ideia de que só é legítimo aquilo que vem da tradição, que vem dos passos anteriores. É tão legítimo aquilo quanto é o que está se produzindo do plano cultural hoje. Para a dimensão da análise, da interpretação do que é cultura, tem a mesma legitimidade. Mas isso não é mais dança de forró. Dança de forró só é desse jeito. Do plano da interpretação, essa afirmação não faz muito sentido, porque todas o são. Eu é que preciso analisar em função de que se incorpora, ou se, num sentido grosseiro da palavra, se descarta certos elementos do plano cultural. Essa é a nossa obrigação. Mas isso não torna o evento primeiro mais legítimo que o segundo. E nem o último mais desqualificável do que aquele que eu olhava com bons olhos. Tá? Então, diria alguém, me faço outra pergunta agora, depois de todo esse caqueado, esse apanhado. Então, diria alguém, então é assim, pega, troca e usa, diria alguém. Aí eu diria, não, não e não. Não, não e não. Não é tão simples assim. Pega, olha, né? Recebe como troca e usa. Não é tão simples assim. Antes de utilizar, na maioria das vezes, precisa se atualizar. Precisa se fazer um inventário das possibilidades de uso na relação com o já usual, com o já internalizado, com o já compreendido, com o já incorporado. Precisa reorientar, muitas vezes, essa novidade. Reorientar, né? Adaptar, ressignificar, modificar às vezes, quase que por completo.
mas muitas vezes uma outra dimensão, para que aí se torne minimamente possível o uso dessa novidade, dessa descoberta do outro. Descoberta não do outro enquanto ser humano, descoberta feita, melhor dizendo, feita pelo outro. Seja ferramenta, seja instrumento, seja técnica, seja prática, ou por aí vai. E aí vou contar, tem até anotei aqui para dizer que essas questões são outros 500 e são para outro momento. Eu vou finalizar o nosso monólogo ofendido como conversa, porque não é conversa, é um monólogo, ofendido quando se nomeia como diálogo com os alunos, porque não é diálogo. Dialogar com os alunos é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso que eu estou fazendo agora. Eu tenho clareza disso e espero que vocês também tenham, para não se contentar com essas abobrinhas pensando que isso é prato principal. Não é. É do interior de uma outra relação que se dialoga. E não quando se fala numa única direção. Como se tivesse um que sabe e um que não sabe, um que ensina e um que aprende, um que deve falar e outro que deve escutar. Isso não é diálogo. As condições objetivas nos impõem isso hoje. E isso rasga, isso machuca, isso incomoda, isso faz doer até as entranhas. Enquanto não for aula presencial, por certo, tem essa limitação. Mas aceitar ela como normal, aí é de doer. É de doer mesmo. Então, no interior desse monólogo direcionado, com a intenção de que ele chegue até vocês e vocês possam escutar e refletir acerca de uma série de elementos, é esse o propósito, vou encerrar com uma historinha para boi dormir. Quando algum colega diz, o professor Mário fica contando historinha para boi dormir em sala de aula, não me incomoda. Eu digo antes disso e quando ele diz já nem tem mais graça. Tá achando que tá descobrindo a jazida de ouro e não tá descobrindo nem uma pepita tem uma coisa que substitui o ouro no imaginário coletivo, mas que não vale 1 centavo o quilo, que a pessoa disse queria descobrir ouro e descobriu esse outro mineral, nem tô lembrando qual é. Mas então finalizo com essa historinha para boi dormir, que é da vivência, da interpretação da vivência no interior de assentamentos de reforma agrária, de assistência técnica, que parte em geral de um que sabe vai estender o seu conhecimento para um que não sabe. Por isso que o nome é a palavra assistência, significa eu vou assistir. Por isso a palavra assessoria técnica, porque tem um que sabe e vai assessorar um que não sabe. Não é uma relação de diálogo, porque numa relação de diálogo é o que sei algumas coisas, pressuponho, admito que o outro também sabe. E vamos trocar elementos das nossas experiências cotidianas. Eu de pesquisa e você do fazer diário, semanal, da labuta, que se aprende, se compreende, se internaliza o compreendido e o aprendido e possibilita trocar com outros grupos. Então, eu chego numa reunião com assessores de assentamento de reforma agrária e da assistência técnica, seja Embrapa, CEPLAC, Emater, antes talvez mais do que hoje, claro, tenho que admitir isso. E aí escuto um assessorista da assistência técnica, por essa assessoria, fazer uma reclamação que desce rasgando. Olha, eu queria dizer, com aquele grupo é difícil eles melhorar a sua atividade. Vou contar uma coisa para vocês verem como é difícil. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vou contar, diz essa pessoa. Chegou a melhor variedade de milho que existe. A melhor variedade. Pois não é que eu peguei uma saca e levei lá pro seu Zé Bento. Estou inventando esse nome Zé Bento agora. Ele existe, quer dizer, estou usando ele.
para essa caricatura que estou construindo. Levei lá no lote do Zé Bento e disse: Zé Bento, olha aqui uma saca. Tu acabou de derrubar a roça e queimar. Planta essa variedade aqui, vai produzir 5 vezes mais do que a sua. Essa variedade aqui já vem com insumos orgânicos, físicos, presentes na semente a partir de uma modificação genética que possibilita se livrar das pragas, não sofrer tanto com o clima, resistir às invasoras e por aí vai. Diz ele, diz esse assessorista técnico. E aí continua. E aí eu volto lá e vejo que o Zé Bento plantou quase toda a roça da mesma variedade que ele já tinha semente. E só plantou um cantinho lá de 10 por 20, meia tarefa dessa semente excelente que eu levei. Assim não dá. Assim é duro fazer assistência técnica. Aí falam, de repente chega a vez das inscrições. E aí eu fico com a mão levantada até cansar. Quando cansa uma, levanto a outra, até a hora que eles olham. Ah, e aquele velhinho, aquele senhor lá atrás, não para de levantar a mão. O que era? Alguma coisa importante? Aí eu levanto, vou lá pra frente e digo, talvez não tão importante, mas eu não quero sair sem deixar de falar, porque ela tá me incomodando. O que esse senhor falou da assistência técnica, do Zé Bento que pega o milho e que joga fora a semente, joga para os animais e só planta um litro, é de fato, tem razão, é de doer, é de lascar, é de rebentar. E aí, quem falou acha que eu estou endeusando ele. E eu digo, é de lascar, é de rebentar. Porque esse sujeito que está falando aqui publicamente ainda não percebeu que o outro também sabe, que o outro também conhece, que o outro também é inteligente, que o outro também tem cérebro. E que o outro tem que testar. Ele vai incorporar? Vai. Se der um melhor resultado? Vai. Pode ter certeza que vai. Mas ele não pode comprometer nem a sua produção e nem a sua reprodução social. Ele vai fazer um teste, então, com 1 litro, 2 litros, meia lata. 3 pés daquela nova variedade de pimenta que você levou lá. Uma única vaca, bezerra, novilha que vai cruzar com aquele reprodutor que tu diz que é o melhor do mundo. Ele não vai cruzar todo o rebanho de uma vez, ele vai cruzar 1 ou 2, para ver se de fato é melhor. E se for melhor, 2, 3 anos depois, estão todas elas cruzando. Eu não sei a palavra técnica mais adequada, então me perdoe também por essa expressão, cruzando com esse melhor reprodutor. Porque ele é inteligente, só que ele não vai comprometer com um possível erro, porque alguém acha que ele tem que arriscar por sua própria conta. Eu sugeri, tranquilo, porque se eu sugerir ele não colher um caroço de milho, não tem nenhum problema para mim. Não fico com 1 centavo do salário a menos no bolso, recebo integral. Agora esse camponês do fundo da vicinal, se ele plantar toda essa nova variedade e por um acaso não reproduzir nada, só um minutinho, eu estou gravando uma aula, por gentileza. Não reproduzir uma única planta, não colher uma única espiga, ele está ferrado, porque vai ter que comprar milho o ano todo para os animais. Essa é uma grande diferença. Então ele pode testar, e testa todos os dias faz teste, todas as semanas, todos os anos, todas as safras, todas as colheitas, de outras variedades, de outros insumos, de outras ferramentas. Mas ele tem um limite pequeno para esse teste. E o que indica esse limite? A produção e a reprodução social dos indivíduos. A possibilidade de continuar existindo. Por isso que não é assim do plano cultural. Ah, inventou essa tecnologia, agora todo mundo vai usar.
Inventou essa nova ferramenta, agora todo mundo vai usar. Inventou, descobriu essa nova variedade, agora todo mundo vai usar. Essa mágica não vai acontecer. Porque tem um mundo de coisas a se reorganizar, ressignificar, até que objetivamente, você tenha as condições de possibilidades para essa incorporação. Certo? Vai usar só essa nova variedade de milho? Eu diria provavelmente sim, mas não da primeira tacada. Não plantando toda a roça de uma única vez. Por isso que vai se testando, cruzando esse com aquele. Por isso que um camponês do final da vicinal, há 30 anos atrás, levava uma bacurinha no cio, uma leitoa no cio, para cruzar com um reprodutor lá do início do travessão. Para fazer um teste, para ver se iria produzir bem de fato. Iriam produzir vários leitõezinhos, né? Iriam nascer vários filhotes. Iria produzir mais carne ou mais banha, dependendo da sua necessidade. Por isso que alguém saía com a bezerra e ia até lá, às vezes numa outra vicinal, levar essa bezerra para cruzar com um reprodutor cimental, guzerá, holandês, não sei o quê, em função de precisar mais de leite ou pensar numa produção maior de carne para o mercado, para vender bezerros. Percebe? Percebe? Que não é mágica, é invenção, é criatividade, é interpretação, é percepção. Percebendo isso, já temos meio caminho andado. 3 vezes assoprar para dizer, vamos tirar um pouco isso das costas. Obrigado. Muito obrigado mesmo.